Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez, finalmente, saiu o edital do TRT4. Eu nem acredito que eu tô dizendo isso porque foi muito tempo esperando o edital de TRT. Finalmente, depois de sei lá quantos anos sem o edital de TRT, voltaram os editais de TRT. A era de ouro dos tribunais regionais do trabalho está de volta e a gente vai analisar o edital desse TRT4. A gente vai falar para quem é, para quem não é essa prova. A gente vai falar sobre os cargos, a gente vai falar sobre o conteúdo programático, que por sinal veio bem tranquilo. A gente vai falar tudo sobre esse concurso no vídeo de agora. Então, sem mais enrolação, vamos para a tela do computador, vamos analisar o edital do TRT da 4ª região. Então vamos nessa, galera, tá aqui o edital do TRT da 4ª região, quentinho, acabou de sair do forno. Vamos nessa analisar esse edital para vocês. Já fiz aqui algumas marcações que vão me servir para comentar com vocês sobre esse edital, e a primeira delas é sobre o conteúdo programático. Fica lá no final, para quem não sabe, sempre lá no final do edital é o ponto mais importante, é o conteúdo programático, que é que vai cair na nossa prova. A gente vai falar sobre alguns pontos antes de chegar nisso, mas isso é muito importante porque, cara, veio tranquilão. Mas vamos falar aqui da inscrição. Inscrição para o cargo de analista, para os cargos de analista, R$110. Achei uma inscrição justa, não achei tão cara, porque, né, tem inscrições bem mais caras ultimamente. Para um salário de R$12.455 inicial, bem interessante salário de analista. Para o cargo de técnico judiciário, inscrição de R$90, um valor bem justo. Para um cargo de R$7.591, só com o nível médio. Isso mesmo que você está escutando. Só com o nível médio você pode prestar e tomar posse nesse concurso aqui, no cargo de técnico judiciário, área administrativa. O número de vagas, cadastro de reserva para os cargos de nível superior. Para o cargo de nível médio, a gente veio aqui com 6 vagas para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, mas é como eu sempre friso para vocês, não importa o número de vagas em tribunais regionais de trabalho, em tribunais de maneira geral. Por quê? Porque depois daquela decisão do STF dizendo que quem era aprovado dentro do número de vagas tinha direito líquido e certa nomeação, os tribunais pararam de colocar o número de vagas no edital. Eles simplesmente colocam o número de vagas bem restrito e vão chamando ao longo de 4 anos. Basta você analisar a lista de aprovados nos últimos TRTs. Você vê que, pô, o número de vagas era 12, 10 vagas no edital, e depois, quando você via, tinha mais de 100, 120 nomeados em 4 anos. Então, certamente vocês vão ver muito mais nomeações aqui em 4 anos do que essas 6 nomeações para técnico judiciário. Não existe isso daqui. Em 4 anos você vai nomear aí pelo menos uns 120, 150, até 200, essa é a minha aposta, em técnico judiciário, até porque a gente vai ver o número de correções de redação. Isso demonstra um pouco a aptidão do órgão para a chamada de pessoas, beleza? Então vamos aqui para frente. O que mais a gente tem aqui? Fiz algumas marcações para vocês. Isso daqui vocês dão uma lida depois, porque não vale a pena a gente se debruçar sobre todos os pontos do edital, porque senão a análise não fica muito objetiva. E aqui chega um ponto importante também, que é o número de questões em cada uma das provas. Dê uma olhada aqui. E a redação. Eles deram uma apertada aqui, hein, galera? Fica de olho nisso. Por quê? Porque a gente tem analista judiciário e tem técnico judiciário também, com 60 questões mais uma redação, só que a apertada foi no tempo de prova. Normalmente a gente tinha aqui 4 horas e meia, a FCC já adotou 4 horas no TST, e o pior, eram 70 questões no TST, aqui pelo menos não, mas a gente tem 60 questões mais uma redação em 4 horas, então vale muito a pena você começar a treinar o quanto antes, treinar com simulados. Inclusive no 1, 2, 3 Passei, a gente tem simulados exclusivos para você treinar para essa prova. Mas, voltando aqui, eu vou falar do 1, 2, 3 Passei depois para vocês, mas voltando aqui, a gente tem 30 questões na parte geral, 30 questões na parte específica, mais uma redação. Não teve diferenciação. Às vezes a gente via 20 questões e 40, 20 questões na parte geral, 40 na parte específica. Não veio com isso. Em relação ao técnico judiciário, não mudou, a mesma coisa, 30 e 30, e uma redação também, prova discursiva em 4 horas. Não mudou nada, as provas vão ser iguais, mas vai dar para você fazer as duas provas sim. Por quê? Se você observar aqui embaixo, eles estão falando provas 10/7, a gente vai ter aí 64 dias até o dia da sua prova, pouco mais de 2 meses. É um tempo que não é tão grande assim, mas para um edital tão enxuto quanto veio esse, a gente vai ver o conteúdo programático, é um tempo considerável que dá para você fazer muita coisa, dá para você fazer muita hora líquida de estudo, e a gente vai ter provas pela manhã no cargo de técnico e provas à tarde no cargo de analista. Esse é o padrão da FCC mesmo, ela sempre faz assim, normalmente faz assim,
de uma forma que você consiga fazer prova de técnico e consiga fazer prova de analista também. Então, se você quiser fazer as duas provas, você pode fazer. Vale a pena fazer as duas provas, Matheus? Aí você tem que analisar. Eu fiz um vídeo, inclusive, no canal sobre isso. Eu vou deixar linkado aqui, se você quiser saber a minha opinião sobre fazer ou não as duas provas, técnico e analista. E aí, ficar ligado que rolou essa polêmica no TJDFT e aqui também há essa previsão no edital. Fiquem de olho nisso. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes em colégios localizados na cidade indicada, que é a cidade de Porto Alegre, a Fundação Carlos Chagas se reserva no direito de alocá-los em cidades próximas às determinadas na aplicação da prova, não assumindo entretanto qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos. Eu recomendo que você deixe para esperar a divulgação do local da sua prova para olhar hotel em Porto Alegre, para olhar passagem para Porto Alegre. Não recomendo. Eu acho que a gente não vai ter tantos inscritos quanto a gente teve no TJDFT, embora eu acho que a gente vai ter muitos inscritos também. Então, eu acho que isso não vai acontecer, mas a gente não tem o que fazer, né? Eles se reservam nesse direito aqui. Se você tiver comprado passagem ou se você tiver alugado hotel, você vai ter que ir para uma cidade próxima. Eu espero só que eles não coloquem outro estado, né? Mas, enfim, tudo bem. Só estou deixando claro para vocês que há essa previsão aqui no edital, mas se fosse eu, estaria olhando já hotel e passagem para Porto Alegre. Não deixaria de olhar, não. Redação, prova discursiva. A gente vai ter 800 redações corrigidas para analista judiciário, mais 200 para a lista de negros, ou seja, a gente vai ter 1.000 redações corrigidas no cargo de analista judiciário, área judiciária, e vai ter também 1.000 redações corrigidas no cargo de técnico judiciário, área administrativa. Aí você tem 6 vagas no edital e tem 1.000 redações corrigidas. Gente, é claro que eles vão chamar muito mais do que 6 vagas, né? Eles vão chamar aí pelo menos 100, 200 pessoas no cargo de técnico judiciário. Acredito que eles também chamem muita gente no cargo de analista judiciário, mas o cargo de técnico vai ser sempre aquele que vai nomear mais, porque vai ter muita rotatividade. Em relação à prova discursiva, a gente tem um texto dissertativo argumentativo. O edital deixa claro que é para os 2 cargos, ou seja, você não vai ter... inclusive, o edital deixa claro que pode ou não estar atrelado ao conteúdo programático do edital, ou seja, muito provavelmente não vai ser um texto dissertativo argumentativo de um tema geral, aqueles temas mais filosóficos que a FCC gosta de trazer. Então, acostumem-se a FCC aqueles temas que vêm assim, o limite entre o público e o privado em uma sociedade segregada. Os limites da medicina com o desenvolvimento da tecnologia. São coisas nesse naipe, então se acostume. Entenda que você vai ter que fazer um texto dissertativo argumentativo e é basicamente isso. E aqui a gente chega no conteúdo programático, mas antes de mostrar o que vai cair em cada um dos cargos, tanto de analista quanto de técnico, 1, 2, 3 passei TRT4 está aqui na descrição se você quiser estudar com o nosso auxílio para essa prova, com um cronograma para você fechar esse edital. A gente vai ter o cronograma para você fechar essa prova, a gente vai ter 2 simulados no pós-edital, tem encontro com a gente hoje analisando completamente esse edital e traçando estratégias de como você vai se preparar para essa prova. Tem muita coisa. Clica aqui embaixo e conhece 1, 2, 3 passei TRT4, vai ser um prazer ter você lá junto com a gente estudando para essa prova, beleza? Mas vamos lá, sem mais delongas, para o conteúdo programático. Em relação a todos os cargos, a gente vai ter aquelas matérias que são as matérias gerais, português, raciocínio lógico, matemático e legislação. O que ele chamou de legislação aqui? Português basicamente é a mesma coisa de sempre cai a mesma coisa em português, não muda muita coisa, é um edital bem padrão. Raciocínio lógico, matemático também não tem como fugir para TRTs, sempre vai vir, às vezes vem informática, não sempre, mas raciocínio lógico, matemático, se você não gosta, você vai ter que aprender a gostar, porque sempre vem. Agora, legislação é uma matéria que ele meio que fez um mix aqui de muita coisa, a gente tem que ficar ligado. Por quê? No edital de técnico, eles não cobraram direito administrativo, que foi uma surpresa. Normalmente se cobra direito administrativo. Então, aqui nessa legislação, ele colocou um monte de coisa de direito administrativo e colocou algumas coisas a mais também. Então, ele colocou aqui 8.112, ele colocou aqui 9784, ele colocou aqui 8429, ele colocou aqui a nova lei de licitações. Fica ligado nisso daqui, ó, a nova lei de licitações aqui. Aí ele colocou o regimento interno do TRT4, colocou algumas coisas relacionadas ao Poder Judiciário com a política de sustentabilidade, mas enfim, aqui foi um compilado meio que, já que eles não estão cobrando direito administrativo lá na prova de técnico, eles vão cobrar aqui mais ou menos um compilado das leis mais importantes de direito administrativo.
No cargo de técnico não vai se cobrar, mas no cargo de analista se cobrou sim. Mas, cara, veio um edital bem enxuto mesmo considerando o cargo de analista, tá? O cargo de técnico tá, assim, cara, muito enxuto. Agora, o cargo de analista também não vê um edital muito grande. Você tem aqui direito constitucional, nada muito fora da realidade aqui. Você tem aqui, pô, um edital bem honesto mesmo, basicamente parando ali em funções essenciais à justiça. Você tem um edital de processo do trabalho que é um pouco mais extenso, mas aí ele tem que ser mesmo, porque você está fazendo um cargo para ser analista judiciário de um TRT, então o processo do trabalho vai ser basicamente com o que você vai trabalhar o dia todo, mas assim, sem surpresa, vai ser extenso e tinha que ser mesmo. Tem direito do trabalho também, extenso e tem que ser, porque é o cargo. Processo civil e direito administrativo. E nada mais. Você não veio com cobrança de civil, você não veio com cobrança de outras matérias, você não veio com cobrança de informática para o analista. Você, assim, basicamente, cara... E assim, na verdade, o direito administrativo aqui nesse caso, ele repete muita coisa que já é cobrada na legislação. Então, a legislação meio que ali é englobada pelo direito administrativo, você só vai estudar uma vez, você não vai estudar duas vezes, porque cai na parte geral e na parte específica. Então, assim, veio um edital bem enxuto para analista judiciário, área judiciária. Não estou dizendo que é um edital, nossa, o mais enxuto do mundo, mas é um edital, assim, que pro ano de 2022, a gente pensando que eles iam subir muito a régua, eles podem até subir no nível da prova, mas em termos de edital, eles não aumentaram muita coisa. É um edital bem tranquilo e bem possível de ser batido, beleza? Em relação ao cargo de técnico judiciário, a mesma coisa e assim, mais surpreendente ainda, porque você, olha aqui o que você tem no cargo de técnico judiciário, vou baixar aqui para mostrar para vocês. Olha o edital que a gente tem noções de administração pública, que é uma matéria que às vezes vem, às vezes não vem, mas para quem já estava estudando pelo 1, 2, 3, passei TRT, sabe que a gente já tinha incluído. A gente tem aqui noções de gestão pública e essa é a matéria que a gente fica um pouco mais com o pé atrás, por quê? Porque na verdade, noções de gestão pública, eles juntaram aqui um monte de matéria e chamaram de noções de gestão pública, porque a gente tem aqui orçamento público, a gente tem administração de recursos materiais, a gente tem PDCA, a gente tem um monte de coisa aqui que, na verdade, poderia ser considerada uma matéria distinta e eles colocaram aqui um pedacinho de cada uma e chamaram de noções de gestão pública, que, na verdade, você vai ter que estudar ali meio que um Frankenstein. No mais, direito constitucional, direito processual do trabalho e direito do trabalho. E acabou. É isso o edital. Cara, assim... Edital de 2000 e é quase um edital de 2015 de TRT, vou assim, porque eu imaginava que eles viriam com um edital bem maior mesmo, com um edital bem mais encorpado, e eles não vieram. Então, assim, é um edital que eu sei que a gente tem, entre aspas, pouco tempo para a prova, a gente tem aí 60 e poucos dias, mas em 60 e poucos dias você tem como fazer um estrago bem grande, e é um edital totalmente possível de você conseguir vencer, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa análise de edital, espero que tenha sido proveitoso para vocês. É uma prova bem possível, 64 dias até o dia da prova, a gente ainda tem muitos TRTs para sair pela frente, ou seja, o seu estudo não vai se perder, porque você vai ter 24, 23 no caso, outros TRTs para fazer posteriormente a esse. E assim, como primeira prova foi uma prova bem tranquila, uma prova que veio com um edital bem possível, uma prova para você aquecer os motores para quem sabe fazer outros TRTs posteriormente ou quem sabe tomar posse no TRT da 4ª região mesmo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido, espero que estejam animados com o retorno dos tribunais regionais do trabalho e tamo junto. Se você for aluno do 1, 2, 3 Passei TRT Brasil, fica de olho no seu e-mail, porque lá vão chegar informações sobre a live que a gente vai fazer, sobre o desconto pro TRT da 4ª região. E é isso, tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.